Bom, eu queria muito agradecer o convite do Senac Rio de Janeiro. Estou bem animada para estar aqui. Participei já de algumas conversas, alguns painéis. Tenho visto várias pessoas, inclusive conhecidas, aqui nesse espaço. E olha, eu sou um pouco suspeita para falar, mas falar de diversidade e o papel das empresas para mim é um assunto apaixonante. E ao mesmo tempo desafiador, porque a gente sabe que é uma agenda que é nova no Brasil, tem vários atravessamentos, tem várias coisas que estão acontecendo. E eu achei que nada melhor do que falar sobre esse papel das empresas, essa jornada no Brasil, contando um pouquinho também da minha história nesse processo, de como eu vejo essa jornada não só como valor, mas com toda uma potência a partir de quem viveu nesse lugar de fala e também dessas experiências. Bom, então o nosso papo de hoje é diversificar um pouco mais a conversa, porque eu acho que o papo que a gente teve agora há pouco também já trouxe um pouco sobre essa questão de visão do mercado de trabalho, como que está mudando, como que a gente se adapta também a esse cenário, enfim, muitas coisas aqui pra gente. Então, para começar, gostaria de me apresentar um pouquinho mais, né? Já falaram um pouco, mas eu gosto de trazer um pouco essa fotografia, porque geralmente quando a gente olha alguém no LinkedIn, né? Ou mesmo aqui no palco, a gente já começa a pensar várias coisas sobre ela. Bom, será que esse cabelo dá trabalho? Será que ela gosta do cabelo assim mais cheio, mais alisado? Será que, por que ela está em 50 tons de verde? Ela pensou, teve alguma intenção para sair de casa dessa forma? Ela gosta de falar mais rápido, mais devagar? Ela está usando esse óculos de grau porque ela tem algum tipo de miopia ou é astigmatismo? A gente vai fazendo várias acepções sobre as pessoas, certo? Ainda de uma forma não intencional, automática. Mas eu gosto de me apresentar porque nesse primeiro momento, o que a gente vê é uma foto, né? Sabe aquela ideia do julgar o livro pela capa? Então a primeira impressão geralmente a gente tem, ou quando a gente conversa com alguma pessoa, ou a gente vê as redes sociais dela, vê um pouco dos movimentos que ela faz, etc. Então, além de sim, ser conhecida como Angélica, vocês podem me conhecer ou chamar também como Lica. Então, sou super conhecida assim, então sinta super vontade. Sou publicitária de formação, mestre em comunicação. Estou finalizando a minha especialização em ESG, que eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco. Também sou escritora, conselheira, enfim, faço várias coisas e estou como gerente sênior de diversidade, cultura e marca empregadora. Mas o que poucas pessoas sabem sobre mim é um pouco dessa minha jornada de como eu fui parar nesse lugar. Será que foi fácil? Será que de onde eu vim, esse caminho é um lugar comum também para outras pessoas? Como que é a minha família? Será que eu tive estrutura? Será que as pessoas à minha volta também me apoiaram? Eu tenho irmãos, não tenho irmãos? Como que é essa jornada? Quais são os meus medos, meus sonhos? O que me atravessa? Será que eu estou sentindo um frio na barriga agora em falar aqui? Ou as borboletas no estômago que a gente fala? Então, quando a gente pensa em diversidade, o papel das empresas, ou mesmo o que a gente está fazendo nesse lugar, a gente precisa sempre pensar na primeira coisa, que é no indivíduo. Quem nós somos? O que nós queremos? Quais são os nossos sonhos? Por que a gente está onde a gente está? O que a gente está buscando nesse lugar? O que as empresas estão querendo comigo, com vocês, onde vocês estão, ou mesmo as universidades, as instituições educacionais? Qual a importância disso? Será que todo mundo aqui que está nessa sala hoje é igual? Tem a mesma história? Sabe de onde outra pessoa veio? Então, quando a gente pensa sobre quem eu sou, e esse outro lado, que é o que as pessoas não sabem sobre mim, a gente está falando de um conjunto de características, de outras informações, que faz com que a gente esteja em um lugar ou não. Ou mesmo, a minha aparência faz com que eu esteja em um lugar ou não. E aí eu não estou falando só de Brasil, estou falando de mundo de modo geral. Porque a gente vai fazendo julgamentos e a sociedade vai se construindo em cima dessas construções, dessas ideias, dessas histórias, daquilo que é formado e passado ao longo do tempo. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque quando a gente olha para a jornada, principalmente no mercado corporativo, às vezes a gente tem uma ideia de que uma liderança, um CEO, uma diretora, etc., ela chegou ali numa linha reta. O sucesso foi direto. Né? Quando a gente pensa no Usain Bolt, né, que faz aquela corrida, nossa, o cara é um dos melhores do mundo. Mas será que ele chegou naquele lugar, daquela forma, com todo aquele potencial, da noite para o dia? Será que foi o processo para chegar até ali? Então, quando a gente pensa nessa jornada, e aí eu vou falar um pouquinho mais adiante, a gente está falando sobre toda uma construção, um processo, que muitas vezes é visto de fora como uma linha reta. Quem olha para mim hoje numa empresa multinacional, imagina que eu cresci, que eu cheguei lá
de uma forma mais simples. Eu fiz a faculdade, consegui um estágio, depois eu fui crescendo, aí fui para uma outra posição, foi uma linha reta. Mas a verdade é que não existe uma linha reta. O caminho, muitas vezes, ele é tortuoso, ele é cheio de curvas, de vales, né, de picos. A gente está falando de pedras no caminho, de alguns atravessamentos, de algumas dificuldades. A gente está falando também de um caminho longo, de um processo que muitas vezes ele tem começo, mas não tem fim. E aí eu estou falando sobre isso porque quando a gente olha para a jornada de uma pessoa, geralmente a gente olha a linha reta, que é onde a pessoa está, a fotografia. Só que quando a gente diz sobre diversidade, não é uma foto, é um filme. A gente precisa pensar todo o processo que vem antes. Não só na vida das pessoas, né, de como que elas fizeram para chegar nesse caminho, ou trilhar esse caminho, mas o que elas estão fazendo para sustentar nesses lugares. E aí, para falar um pouco mais sobre isso, que é um pouco do que eu já tenho ouvido no evento, também foi falado agora há pouco, eu trago 2 dicas. E 2 pontos importantes que, para a minha jornada profissional, foram fundamentais. A primeira é a informação. E aí hoje, quando a gente fala de informação, a gente está falando de um capital muito importante hoje, que são os dados. Quando eu vou lá numa loja e coloco o meu CPF, eu estou vendendo uma informação. Eu estou ofertando um dado muito importante para as empresas, para elas saberem qual é o meu hábito de consumo, o que é que eu faço, por onde eu ando, se eu estou doente ou se eu não estou, se eu estou feliz indo numa loja comprando vários produtos, se eu estou dando presentes. Então é um dado. E aí, quando a gente fala de como que eu acesso esses outros lugares, eu estou falando que eu preciso primeiro chegar a essa informação. Então, quando eu olho para a minha jornada, e aí contando um pouco mais, eu vim de uma região de São Paulo, periferia de São Paulo. Minha família, minha mãe é mãe solo, minha mãe não terminou o ensino médio, meu pai não terminou a primeira formação ali da 4ª série, minha família, minha avó é analfabeta até hoje. Então, eu falo de um processo que muitas vezes quem olha hoje a gente no palco ou nas empresas não imagina o processo que foi para chegar até lá. E aí eu falo sobre o poder da informação, porque depois que a gente entende, ou pelo menos aprende a fazer as perguntas corretas, a gente começa a acessar os lugares, informações e conhecimento, que é o que vai fazer com que o nosso caminho não seja mais curto necessariamente, ou não seja mais fácil, mas ele seja possível. E aí a primeira informação que eu quero passar para vocês é o poder e a potência das perguntas. Quando eu vejo um Obama, por exemplo, na presidência dos Estados Unidos, qual a primeira pergunta que vem na nossa cabeça? Geralmente é como que ele chegou até lá? O que ele fez? Por que ele é o homem ou foi o homem mais poderoso do mundo? Será que foi fácil? Não foi? É uma das perguntas. E aí a segunda que vem, como que eu faço para um dia me tornar um Obama? Será que é possível? Quando eu vejo um Obama, ou eu vejo uma mulher numa posição de poder, CEO, né, que foi uma das discussões que a gente viu recentemente, a pergunta que vem é como que eu faço para chegar lá? Porque agora que eu sei que tem uma pessoa, eu acredito que eu posso chegar. Agora é possível, eu consigo ver o caminho. E eu gosto de trazer essa questão do poder da informação do conhecimento, porque eu fiz a universidade pública em São Paulo e eu só descobri que era possível entrar numa universidade pública porque uma vez me contaram. Falaram assim, olha, você vai prestar a USP? Eu falei, gente, mas o que é USP? Eu não faço ideia. É paga? Como que faz para entrar? É fácil, não é fácil? Qual é o processo? E aí eu fui atrás de informações, algumas pessoas foram me apoiando, vários professores foram me auxiliando, foram orientando. E eu fui entendendo quais eram os meus caminhos e possibilidades. Quando eu entendi o que era a USP, eu falei assim, bom, acho que não vai ser muito fácil. O curso que eu queria também não era muito tranquilo, publicidade. E eu falei assim, tá, não tenho dinheiro para pagar cursinho, o que eu faço agora? E aí eu fui atrás das informações, fui atrás do nosso amigo Google, como que eu faço para fazer cursinho de graça? E aí encontrei vários cursinhos, várias possibilidades. Naquela época não eram tantas quanto hoje, né, com a potência da internet e do Google, mas foram as informações que me trouxeram as possibilidades de eu continuar sonhando. E quando a gente fala sobre o poder da periferia, sobre o que faz com que a gente saia desse lugar, a gente está falando que geralmente é uma informação que nos ajuda a sair do ponto A para o ponto B, que é eu começar a sonhar na possibilidade de um dia fazer alguma coisa diferente do lugar que eu vim. E aí o segundo ponto que está conectado a isso é o que eu chamo de oportunidade. E a oportunidade, para mim, ela tem mais ou menos essa imagem, que é a porta aberta. É quando a gente permite a possibilidade de eu acessar esses espaços. E eu acesso depois que eu tenho informação, eu acesso depois que eu conheço o caminho, eu acesso depois que eu acho que é possível, quando eu já vi alguém parecido comigo que chegou lá.
Então, para mim, a oportunidade, né, o acesso, ele vem de várias maneiras. Além da informação, ele vem através das pessoas. Que é quando eu conheço... Qual é o seu nome? Marcelo? Célio? Sérgio? Quando eu conheço o Sérgio, por exemplo, e eu falo assim, poxa, Sérgio, eu tô querendo fazer tal coisa. Eu falo assim, nossa, vou te conectar com uma pessoa ali que também fez, eu vou te apresentar uma pessoa ali que também já participou, vou te mandar para um evento do Senac que está tendo várias discussões ali para que você possa conhecer um pouco mais. Então, quando a gente pensa no que me distancia desse lugar que eu quero alcançar, a gente está falando sobre o acesso. Sobre como que eu chego lá para que, independentemente de onde eu vim, eu consiga ter oportunidade de continuar trilhando meu caminho, sonhando outros lugares, outras potências. Pode falar. Foi, acabou de acontecer. Olha, ótimo case, a gente fala mais, quero saber. Então, para mim, essa imagem da porta aberta é a chave ou o caminho que faz com que a gente, enquanto pensa em diversidade, consiga fazer com que as pessoas têm o direito de sonhar. Nossa, Angélica, mas por que você está falando tudo isso? O que isso tem a ver com diversidade, tem a ver com empresas? Como que a gente chegou nessa discussão? Eu estou trazendo esses exemplos, essa história um pouco mais fragmentada, porque quando a gente olha hoje o mercado de trabalho, muitas das coisas que eu ouvia era, eu entrei numa multinacional e parecia que eu estava na Suíça. Parecia a Holanda. Não sei quantos de vocês aqui conhecem São Paulo ou já foram em São Paulo, mas esse era um dos comentários que a gente mais ouvia alguns anos atrás. O quanto que esses espaços não representavam o Brasil, não representavam as pessoas que estavam aqui dentro. E aí não eram comentários de pessoas brasileiras só, não. Muitos estrangeiros vinham e falavam assim, nossa, mas pelo que eu via na televisão, nos comerciais, eu imaginava que ia haver outro lugar aqui dentro. E eram sempre pessoas totalmente padronizadas dentro de um lugar que parecia que não estava no Brasil, era uma outra realidade. Então, quando a gente fala sobre como que a gente começa a olhar para a discussão da diversidade e o papel das empresas nesse sentido, a gente está falando de sair da fotografia, daquela imagem do LinkedIn, para começar a falar assim, tá, mas o que está atrás dessa imagem do LinkedIn? Quem é você fora do Instagram? Né? Quem é você nessa jornada? Como você fez para chegar até aqui? Sua jornada foi fácil, foi difícil? Você teve apoio, não teve apoio? Você teve condições financeiras, não teve condições financeiras? Você teve medo, você teve sonhos? Alguém apostou em você? Alguém duvidou de você? Alguém te encorajou ou não? Qual foi o processo? Como que você fez para chegar aqui? E cada vez mais as empresas têm feito essas perguntas. Eu não quero saber se você fez intercâmbio na China, nos Estados Unidos, foi para a Disney. Eu quero saber se o tempo que você levou para sair da Rocinha ou para o Botafogo, eu não sei muito bem a distância, foi fácil, se foram quantos ônibus que você pegou, qual foi o processo, você estudou enquanto você estava ali, se foi difícil, se foi fácil. Então, as empresas cada vez mais, elas têm começado a olhar para essa questão das competências, das soft skills, de qual é a sua jornada, de como que você chegou até aquele lugar, pensando mais na trajetória, no caminho das pessoas, do que necessariamente na fotografia. Nossa, essa pessoa aqui ela tem 2 faculdades, fala 3 idiomas, ok, mas e depois? Depois que ela entra, o que ela traz para mim? Como que eu consigo inspirar outras pessoas? Então, quando a gente fala de diversidade, a gente vai para um outro lugar que não é só inspiração. É o que eu, enquanto empresa, tenho a ver com essa discussão. Não só pensando nas pessoas funcionárias desse lugar e do que eu quero enquanto motivação, produtividade, entrega de resultados, mas também do que eu estou fazendo em relação a essa jornada para a sociedade. E aí eu comento sobre isso porque eu cheguei nesse lugar, e essa sou eu, né, esse pontinho aqui sou eu, alguns anos atrás, que eu estava numa empresa de marketing, eu trabalhava com marketing na época, e eu olhava ao redor, eu olhava para a alta liderança e eu não me via. E eu não só não me via, eu não era escutada. E não ser escutada para mim tinha vários complicadores. Eu não conseguia colocar todo o meu potencial ali na empresa, eu não conseguia falar o que eu tinha de ideias, eu não conseguia me ver ali representada nas campanhas, eu não conseguia me sentir encorajada naquele lugar. E eu comecei a adoecer. Comecei a falar assim, nossa, isso aqui não é para mim, eu acho que eu não deveria estar aqui. Porque eu não vejo pessoas como eu, e eu também não consigo me colocar, eu não consigo ser ouvida. Eu não consigo acessar alguns espaços, porque as pessoas que vieram desse lugar não é de onde eu vim. Eu não consigo ir em restaurante para almoçar, porque o meu VR vai acabar. Então, essas eram as perguntas que eu fazia na época. E aí eu acabei saindo dessa empresa
E eu falei assim, nossa, eu não quero mais que outras pessoas passem pelo que eu passei. Como que a gente pode ver o mercado de trabalho como um lugar possível também para todas as pessoas? E pode parecer muito simples o que eu estou falando, mas quando a gente fala sobre as empresas, a gente está falando sobre 1/3 de nossas vidas que a gente passa trabalhando. Vocês sabiam disso? 1/3 de nossas vidas a gente passa dentro das empresas, das instituições. A segunda informação é que as empresas hoje no Brasil, elas são responsáveis por contratar milhões de pessoas. E mais do que contratar milhões de pessoas, elas são responsáveis por impactar muito mais milhões de pessoas. Porque eu contrato a Angélica, mas não contrato só a Angélica. Eu sei que ela está impactando a mãe dela, o pai dela, o irmão dela, às vezes o filho dela, né? Então a ação que eu faço com ela vai chegar em casa, vai comentar, vai falar, nossa, o dia foi difícil, a minha chefe não foi tão legal, mas eu fiz tal coisa, eu estou entregando tal salgadinho, tal produto não sei aonde. Então eu cheguei nesse momento e falo assim, o que é que eu quero fazer para que esse lugar não seja mais assim, para pessoas como eu? O que eu posso fazer para que tenham mais pessoas como eu nesses espaços também contribuindo, porque a sociedade está mudando. E não era só eu que pensava assim. Hoje a gente tem falado muito sobre a questão de ESG. Alguém já ouviu falar da sigla ESG? Algumas pessoas. O que é a sigla ESG? A gente está falando de um conjunto de ações, políticas e posicionamento das empresas relacionado ao meio ambiente, a impacto social e governança. E aí, quando a gente fala de meio ambiente, impacto social e governança, a gente está falando sobre qual é o papel da sociedade para, além de gerar lucro para ela mesma. Hoje, quando a gente vê uma campanha, alguma situação que não me representa, ou que vai contra os meus valores, ou que me agride enquanto ser humano, eu vou lá no Procon, eu vou lá no Reclame Aqui, eu vou lá no LinkedIn, no Instagram e falo assim, olha, vamos boicotar tal marca, tal coisa não faz sentido, esse produto está violando tais direitos humanos, estão utilizando o trabalho infantil, etc. E as empresas elas estão cada vez mais conscientes de que elas não têm que fazer de qualquer forma. Elas têm um papel social, elas têm que fazer direito, fazer melhor, elas têm que pensar no impacto que elas estão deixando no meio ambiente, no planeta. Então, quando a gente pensa sobre a atuação das empresas, hoje não é mais sobre o lucro. É como que eu trago as melhores pessoas para fazer o que elas fazem de melhor, sentindo pertencentes para entregarem seu potencial máximo e, com isso, eu ganhar dinheiro, impactar a sociedade e eu continuar gerando esse ciclo de ganha-ganha, tanto para mim quanto para as pessoas. Então, quando a gente olha para como o contexto está mudando a sociedade, a gente está falando que as empresas, hoje, elas têm um papel fundamental no Brasil, de modo geral, com uma plataforma de transformação. Porque o que uma PepsiCo faz hoje é muito maior do que só eu fazendo. A gente está falando de uma empresa multinacional que tem 12 mil pessoas. Eu posso impactar umas 100 se eu me esforçar muito. Mas se eu atuar dentro da empresa, com 12 mil funcionários, esses 12 impactar mais 5 pessoas da sua família, a gente está falando de pelo menos mais 70 mil pessoas sendo impactadas. Sem contar as campanhas, o marketing, etc., de tudo que a gente faz. Então, hoje, não é uma condição meio, eu faço se for legal. Não, eu preciso fazer, porque as pessoas estão cobrando, a sociedade está exigindo, e o contexto está mudando. Ou eu faço, ou eu morro. E aí eu queria contar um pouco mais sobre a PepsiCo nessa jornada. Porque a gente entendeu esse processo há alguns anos, quando a gente entrou aqui no Brasil, né, que foi pelo menos há 71 anos atrás. Então, a PepsiCo hoje, não sei quantos vocês conhecem, né? Para além da Pepsi, né, o refrigerante, a gente também tem várias marcas icônicas de salgadinhos, a gente também tem a Quaker de aveia, a gente tem Quero Coco, que é água de coco, a gente tem Gatorade, tem Ruffles, tem Lay's. Mas mais do que as nossas marcas icônicas, a gente tem a missão de criar mais sorrisos a cada gole e a cada mordida. E quando a gente fala de criar mais sorrisos a cada gole e mordida, a gente está falando sobre a experiência das pessoas com nossos produtos. Que essa experiência vai para além do salgadinho, se ela gostou ou não de Lay's, se o Sérgio gostou ou não da Pepsi, mas o que a gente está fazendo no dia a dia para que as pessoas fiquem ali presentes e a gente consiga entender que daqui 71 anos a Pepsi também quer estar presente no Brasil. E se a gente não fizer isso direito, não tiver consciência sobre o impacto que a gente está causando na sociedade, no planeta e nas comunidades, não vai ser possível. Então a gente vem fazendo isso com uma ótica bem também centralizada na agenda de diversidade. E hoje a gente faz isso de 3 formas. Primeira, para que as pessoas sejam elas mesmas. Então, eu não quero a Angélica só performando, fingindo que está tudo certo quando ela não se sentir pertencente. Eu quero que eu esteja nesse lugar 100%. Onde eu consigo me sentir bem, respeitada, incluída e entregar meu máximo potencial quando eu estou ali dentro. Porque a empresa está pagando por 100% da Angélica. Se por algum motivo eu não estou ali 100%, a empresa também está perdendo. Então,
Primeiro, para que as pessoas sejam elas mesmas. Segundo, para que nossos parceiros de negócio progridam. Quem são nossos parceiros? Nossos clientes, nossos fornecedores. Quem a gente traz para fazer negócio com a gente, para entregar nossos produtos, para falar sobre os nossos produtos, são os nossos vendedores, para produzir e também para que as comunidades prosperem. Então, onde a gente tem nossas fábricas, eu também quero que a região entenda o que é PepsiCo. O que a gente pode fazer de bem para essas pessoas. O que a gente está transformando. A gente tem um caso muito legal em Itu, que a gente fez todo um processo em relação à água, que hoje a gente não consome a água da cidade de Itu, em São Paulo. É um processo todo de renovação que a gente faz ali a partir da nossa fábrica, com a parte de como que a gente gasta e ao mesmo tempo reutiliza essa água para a gente não consumir da cidade. Mas voltando aqui para a diversidade, hoje a gente tem esses 3 pilares e a gente não faz sozinho. A gente tem 5 grupos de afinidade, que são grupos de pessoas voluntárias da empresa que se organizam, se reúnem para falar como estão se sentindo, o que elas estão fazendo dentro da empresa, o que elas gostariam que mudassem, o que seria nosso potencial em relação ao que elas estão vivendo no dia a dia, o que a gente precisa transformar, alcançar. Então a gente tem um com foco em raça e etnia, falando bastante sobre os desafios das pessoas negras, gênero, pessoas com deficiência, LGBTI+, e gerações. E aí, lembra aquele papo que eu falei sobre a foto é diferente do filme? Quando a gente olha as pessoas, né, fala assim, nossa, a Pepsi tem tantas coisas legais, etc. Parece que a gente começou ontem. Eu falo assim, a gente não começou ontem. É uma jornada também, uma jornada com vales, com altos, com alguns desafios ali no meio do caminho, mas que ela começou lá em 2016, e para a gente chegar aqui em 2024, a gente teve que fazer muitas coisas. E uma delas foi tomar decisões, foi buscar informações. E principalmente a gente rever nossos processos e entender o que a gente estava fazendo para que a gente tivesse mais pessoas diferentes, ouvindo e representando as vozes dos nossos consumidores, dos nossos clientes, para que a gente entregasse a melhor proposta de valor, os melhores produtos, as melhores campanhas. Isso só seria possível se a gente tivesse a representatividade da sociedade e dos nossos consumidores dentro da empresa, porque senão a gente não conseguiria atender todo mundo. E aí, além disso, a gente também tem um compromisso global de aumentar, de ter 50% de mulheres em posições de liderança e 30% de pessoas negras, porque a gente acredita que esse é o caminho. A gente só vai conseguir chegar lá se a gente tiver todas as pessoas conosco, representando essas vozes e os desejos dos nossos consumidores. E aí um ponto super importante que eu queria falar é um pouco sobre essa jornada. Porque quando a gente fala sobre o pertencer, sobre o que eu estou fazendo ali dentro, a gente está falando que também não adianta ser uma porta giratória. Como que eu faço com que a mulher que entra dentro da empresa como estagiária, ela acredita que ela pode ser CEO, pode ser diretora, que ela continue nessa jornada? Então a gente tem feito várias ações, desde a parte de atração em eventos, de falar sobre as nossas vagas, o que a gente vem fazendo, assim como o processo de recrutamento, a gente tem programa de trainee, programa de estágio, olhando para o desenvolvimento dessas pessoas. Então a gente falou muito no painel anterior sobre soft e hard skills, né? Como que a gente vai se transformando também nessas mudanças de mercado. E as empresas elas têm um papel fundamental de falar assim, nossa, será que a Angélica que entrou há 5 anos atrás, ela é a mesma hoje? O cenário da empresa também é o mesmo? Como que eu vou também formando a Angélica para que ela continue entregando e ofertando o seu melhor para a nossa companhia e ao mesmo tempo acompanhando a evolução dos nossos consumidores, os desejos e as transformações sociais. Então esse aqui é um pouco do que a gente vem fazendo, com ações de engajamento e permanência, com eventos, letramento, sensibilização. E aí eu queria também já aproveitar esse espaço para deixar também um super convite. A gente está com o nosso programa de trainee afirmativo para mulheres negras. Então é um programa que ele vai acontecer no Brasil inteiro, as inscrições são até 3 de outubro. Então se vocês conhecerem mulheres negras que tenham se formado até 2022, que tenham interesse em trabalhar numa empresa multinacional e serem elas mesmas, continuarem impactando a sociedade, trabalhando com nossas marcas, manda o QR Code para essa pessoa, compartilha para que a gente tenha mais representatividade e consiga com certeza continuar fortalecendo nossa missão de criar mais goles, mais sorrisos a cada goles e mordida. Também tem nosso portal, então super convido vocês, tá? E aí, para fechar, eu queria só comentar sobre esse processo. A gente sabe que não é uma linha reta, que não é um caminho fácil, mas é uma jornada que ela não só começou, como ela está se fortalecendo. E a gente precisa que todo mundo faça parte dessa jornada junto com a gente. Porque esses exemplos de dicas que eu trouxe aqui da PepsiCo é o movimento que a gente está vendo nas empresas de modo geral no Brasil, que estão aprendendo também nessa jornada, né? E cada etapa que a gente vai fazendo, a gente vai somando, vai contribuindo e ouvindo nossas pessoas para que a gente ofereça o melhor do que a gente consegue fazer. Não só para os nossos consumidores e produtos, mas para as próprias pessoas dentro da PepsiCo.
Então é isso, queria agradecer. Cheguei no meu tempo, obrigada.